pessoal, novamente, hein? Mais uma aula da Central do Enem, aqui pelo canal do YouTube, né? Central do Enem com Ciência da Natureza, Componente Química, comigo, professor Maurício Carvalho. Vou dizer para você, hein? Precisamos resolver exercício, está chegando perto da prova. Olha só, hoje nós vamos fazer umas questõezinhas aqui, né? De quê? De ligações químicas, tá? Mas assim, mais especificamente, nós vamos ver que o que é muito cobrado de ligações também, né? Aí vamos lembrar que ligações está envolvendo lá, né? Também a parte de polaridade de ligações, polaridade de moléculas e interações moleculares, tá? Vamos para a questão? Vamos lá. Passa aí para a questão. Então, gente, aqui eu tenho uma primeira questão aqui sobre ligações químicas da Universidade do Estado de Minas Gerais e diz assim: as propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Lembrando que unidades formadoras, pessoal, são átomos, tá? Então, trata-se da ligação química entre unidades formadoras, ou seja, da ligação entre átomos, tá? Importantíssimo isso aqui, para eu poder te explicar alguns detalhes mais adiante na questão. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades. Propriedades, pessoal, são características, tá? Quando você olha para algum objeto e você descreve esse objeto para que outra pessoa saiba como ele é, por exemplo, para um cego, você vai determinar, então, as propriedades desse objeto, ou seja, as características. Ah, esse objeto é pontiagudo, ou é quadrado, ou é cúbico, ou é redondo, tá? Então, você vai determinar características. Então, são propriedades dessa substância, formada por esse tipo de ligação, ter alta temperatura de fusão e ebulição, ter boa condutividade elétrica em solução aquosa, ou seja, só conduz eletricidade bem quando está dissolvida em água e é mau condutor de eletricidade no estado sólido. Tá? Então, aí está a descrição. Tá? Então, estando sólido, não é bom condutor. Se eu dissolver em água, é bom condutor. Tá? Beleza? E eu tenho que gastar muita energia para fazer passar do estado sólido para o estado líquido, que é a fusão, muito mais energia para passar do estado líquido para o estado gasoso, que é a ebulição. Tá? Isso quer dizer aí alta temperatura de fusão e ebulição. Aí diz assim: a partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo. Quando se quer definir ligações químicas, gente, entre átomos só existem três tipos, tá? Metálica, covalente e iônica. Então já vou eliminar o dipolo induzido, que é, na verdade, uma interação molecular. Ou seja, eu já tenho as moléculas, eu analiso se essa molécula é polar ou apolar, e se elas forem apolares, eu tiver envolvimento de moléculas apolares, entre as moléculas ocorre forças atrativas chamadas de dipolo induzido, né? Ou então forças de ligações que a gente chama. Tá? Mas são interações intermoleculares. Entre átomos, são ligações químicas, metálica, covalente e iônica. Pessoal, ligação metálica, que está na letra A, a gente vai eliminar, porque metálica já está dizendo. Para ser ligação metálica, tem que ter metal, né? E exclusivamente metais. Ou ser liga metálica. E nesse caso, os metais ou ligas metálicas são bons condutores de eletricidade estando sólido, porque os metais são sólidos. Só existe um metal que é líquido, mas quando ele forma líquidas, inclusive ele vai formar ele vai formar substâncias sólidas. Então ele não precisa ser dissolvido e ele vai de encontro às duas propriedades que finalizam, né? Ou seja, ele não precisa estar em uma solução aquosa para ser bom condutor e muito menos é mau condutor estando no estado sólido. Então não pode ser ligação metálica. Restou a gente ligação covalente e iônica. Vamos utilizar algumas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, em casa você tem açúcar e sal. Sal de cozinha que você usa para temperar os alimentos, né? E o açúcar lá também para temperar os alimentos, deixar ele doce, enfim. O açúcar, gente, ele é uma substância formada por ligações covalentes, enquanto o sal de cozinha é uma substância formada por ligações iônicas. Ambos podem ser dissolvidos em água, tá? Só para você lembrar. E ambos, em estado sólido, não conduzem eletricidade com facilidade. Porém, se eu colocar o açúcar em uma panela e o sal em outra e levar ao mesmo fogão, né? Aquelas bocas do fogão que tem tamanhos distintos, mas você colocar os dois em duas bocas de mesmo tamanho e acender ao mesmo tempo, você fatalmente vai perceber que o açúcar vai entrar em fusão, ou seja, vai derreter mais rápido do que o sal.
Então significa dizer que o sal é um composto iônico, que ele tem alta temperatura de fusão e ebulição em comparativo com as substâncias covalentes. Então as substâncias covalentes têm baixa temperatura, né, de fusão e ebulição. Então nossa resposta aí, ligação iônica. Então essas são propriedades dos compostos iônicos. Tranquilo, gente, né? Espero ter elucidado essa daí. Vamos agora a uma questãozinha que caiu no Enem, né, sobre ligações químicas, tá? Então, vamos lá. Já caiu no Enem em 2019, né? Como sempre, a gente sempre faz esse comparativo. Será que cai no Enem, né? Cai. Então, vamos lá. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2, 5p6. Pessoal, logo para a gente começar a entender aqui, os gases nobres, assim como toda e qualquer ligação química, o objetivo da ligação química é atingir estabilidade eletrônica parecida justamente com os gases nobres, tá? O xenônio é um deles. Essa estabilidade é atingida quando eu percebo que na camada de valência, que é a última camada, tem 8 elétrons. Então, se você somar ali o expoente 2, né, tá 5s2, aquele 2zinho, e o 5p6, aquele 6zinho, você vai perceber que ele tem 8 elétrons na camada de valência. E aí, eles, teoricamente, ou seja, pela teoria do octeto, ou regra do octeto, como preferir chamar, foi proposta por Lewis, que foi o cientista que inventou essas regras, ou descobriu essas regras, eles não necessitam fazer ligações, porque eles já estão estáveis. Aí, se percebe em 1962 que é possível formar ligações com compostos, com átomos do tipo gases nobres. Aí diz assim, ó, o hexafluoreto de platina, e desde então mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, como eu falei para vocês. Então existem exceções à regra do octeto, tá? Na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Lembrando a você, a configuração eletrônica de gás nobre é ter 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que a camada de valência é sempre a última camada. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Tá? Então eu vou enfatizar aqui o nome da substância, tá? Para que a gente trabalhe ela já aqui e responda. No qual 2 átomos do halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, importante, né? Então, o halogênio flúor tem essa configuração aqui eletrônica. Se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre que ficaram com 8 elétrons de valência, tá? Para ficarem com 8 elétrons de valência. Bom, gente, difluoreto, di significa 2, né? Voltando ali àquela ênfase que eu fiz ali naquela linha verde, difluoreto de xenônio. Significa dizer que eu tenho 2 flúor, tá? Para cada um xenônio, para formar essa substância. E aí, gente, o xenônio, deixa eu demonstrar para você aqui. O xenônio, então, por ser um gás nobre, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, representado aí por esses 8 pontinhos ao redor da simbologia, né? Isso aí chama-se fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, tá? E cada flúor, vou usar aqui uma cor diferenciada, vou usar o amarelinho, que a gente já usou ali. Cada elemento flúor possui 7 elétrons, se você observar ali que é 2s2, 2p5, então o expoente 2, o expoente 5, né? Então, 2 mais 5 dá 7, né? É o número de elétrons. Ou seja, o xenônio está estável, mas o flúor não está estável, tá? E precisa de 8 elétrons, é isso que ele está dizendo aí, né? Precisa de 8 elétrons, professor, aqui, ó, 8 elétrons de valência, o flúor, tá? Então, ao escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, que eu acabei de fazer para você, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre, tá? Aí vamos lá, pessoal, quando forma a ligação covalente,
tá? Para quem não lembra, quando se forma a ligação covalente, eu vou ter um par de elétrons sendo compartilhados, ou seja, sendo emprestados simultaneamente, pertence aos dois ao mesmo tempo. Esse par de elétrons, já que ele pertence aos dois ao mesmo tempo, a gente confere eles dois para todos os átomos envolvidos. Então, serve para o flúor, serve para o xenônio. No final das contas, você tem ali, então, o xenônio já tinha 8, né? Ele já tinha 8 elétrons ao redor dele, na camada de valência. E ele acabou compartilhando mais 2 elétrons, 2 pontinhos amarelos ali que pertencem ao flúor, totalizando quanto, gente? 10 elétrons, tá? Então, quantos elétrons na camada de valência do xenônio após ele fazer essas ligações? 10 elétrons. Beleza, gente? Essa é a nossa resposta, é só você contar, tá? Se for cada flúor, não poderia, nem caberia ele perguntar cada flúor, porque ele já disse aqui que cada flúor fica com 8 elétrons após as ligações. Tranquilo, gente? Muito obrigado aí pela atenção. Até o próximo encontro. Valeu!